que nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos para cá, e diga após mim: Pastor Marcelo, deixe Deus te usar com graça, com unção e com ousadia. Graça e paz, irmãos. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Pode tomar o seu assento. Quero, já nessa oportunidade, agradecer o vosso pastor, que por sinal tem o nome mais bonito que essa terra já conheceu, Pastor Marcelo, meu xará e meu amigo. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, meu pastor. Em pouquíssimo tempo que nos conhecemos, Deus tem criado uma aliança maravilhosa entre nós. Hoje não estou acompanhado da minha esposa, ela está em uma outra missão, ministrando em uma outra igreja, e eu estou aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sem demais, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis, capítulo de número 21. Apenas alguns versículos para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Todos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho Isaque, que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nascera Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir-se se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Eu queria que você, e eu prometo a você que não vou pedir que você faça isso muitas vezes, mas eu gostaria que você olhasse para quem está do teu lado, talvez do direita ou da esquerda, e olhasse assim para ela e dissesse: quem diria? Ah, desse jeito não. Vou melhorar isso aqui, olha aqui para mim. Vou melhorar aqui. Talvez você conheça essa pessoa que está do teu lado. Talvez outrora você tenha visto essa pessoa em uma situação muito difícil, e hoje você está vendo essa pessoa na situação que está. Então agora você vai olhar para ela e com a boca profética você vai dizer: quem diria? Isso! Quem diria? Aleluia! Há pouco eu ouvi o pastor Marcelo aqui mencionando que esse mês de dezembro é um mês profético para a vida da AD Renovo. E esse mês será o mês do? Mês de quê? Não. Só quem falou até agora foi o pastor Marcelo. Tá sozinho, pastor? Não. Então vamos lá, eu quero ouvir. Esse mês na AD Renovo é o mês da honra. Isso, é o mês da honra. Esse texto, na verdade, não vai falar de honra, mas eu vou trocar a palavra honra pela palavra promessa, tá? Ou melhor, vou trocar a palavra promessa pela palavra honra. Esse texto vai me mostrar um momento extraordinário da vida de Abraão. Esse é o momento em que Abraão está vivendo o momento da honra, o momento em que Deus decidiu cumprir na vida de Abraão aquilo o qual ele havia prometido. Para nós entendermos melhor esse texto, precisaríamos de voltar lá no capítulo 15 e vir trabalhando o capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, 18, 19, 20, 21, até chegarmos a esse texto, e teríamos um entendimento muito amplo,
mas o nosso tempo não nos permite isso. Então eu vou sintetizar e trazer aquilo que Deus colocou no meu coração na tarde deste dia para compartilhar com você. O que vai acontecer aqui? Abraão vai viver aquilo que Deus havia prometido lá no capítulo 15, quando Deus se apresenta a Abraão e diz para ele: eu vou lhe dar um filho. Abraão toma um susto tremendo, dizendo: para mim um filho, na velhice, na idade que eu tenho, dar um filho? Querido, para Deus as coisas são assim. Aquilo que parece impossível é dessas coisas que Deus gosta, porque Deus gosta de fazer aquilo que é impossível em possível. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo: para mim não vai dar, para mim é impossível isso acontecer, pois Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que você vai ver aquilo que você acha que é impossível acontecer na sua casa, acontecer na sua vida, acontecer na sua família, no seu ministério, porque para Deus não há impossível. Abraão então está vivendo um momento singular, e eu quero conjecturar a felicidade de Abraão nesse momento, porque quando Deus promete, o pensamento de Abraão naquele momento é: ora, eu só tenho o Damasceno é o meu servo, é o único que vai herdar toda a minha fortuna, tudo aquilo que eu conquistei até aqui, e com isso Deus não me deu filho, como Deus agora me promete, essa promessa, talvez daqui no tempo em que a mulher vai gerar e vai nascer, já tenha em meus braços o filho desejado. No pensamento de Abraão, isso não iria demorar. No pensamento de Abraão, isso seria como no estalar de dedos, porque para Deus é assim. Hoje você olha para alguém que está do teu lado, está caído, está difícil, está com problema, mas amanhã você já vê ele saltitando, dando glória, dando aleluia, porque para Deus é assim. O que a Bíblia chama de o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é uma realidade na vida do crente. Abraão estaria pensando dessa forma: eu vou dormir e amanhã pela manhã Sara vai estar grávida, vai gerar esse tão esperado filho, e aí ele vai herdar todas as promessas que Deus tem a meu respeito. Mas não é bem assim, porque entre a promessa e o cumprimento da promessa há alguns percalços no caminho, há uma trajetória, pastor Marcelo. Todas as pessoas como eu, por exemplo, que entrei aqui na AD Renovo por esses dias, a última vez que entrei aqui foi na semana passada com o pastor Rogério, não conhecia esse lugar, e não conheço também a história dessa igreja, não sei como começou, não sei as dificuldades que teve o pastor Marcelo, mas uma coisa eu sei, que houve lá atrás uma promessa, e o que está acontecendo agora na AD Renovo, é cumprimento das promessas que Deus prometeu, e a cada dia que passa, Deus vai cumprindo as suas promessas. Hoje cumpri uma, amanhã cumpri outra, e assim sucessivamente. Agora olha aqui para mim, Abraão talvez tenha ficado eufórico, dizendo: agora vai acontecer, mas não aconteceu, e a trajetória de Abraão vai me mostrar do capítulo 15 até o capítulo 21, alguns anos de espera, talvez alguns anos de sofrimento, alguns anos em que ele, muitas das vezes, Deus teve que intervir na sua caminhada, dizendo: ei Abraão, eu sou contigo, ei Abraão, vamos lá, se levanta. E é bem assim no ministério, pastor Marcelo. Às vezes nós estamos alegres, felizes, porque se cumpriu uma promessa, mas no dia seguinte começa a acontecer algo que vem uma tristeza no nosso coração, e é necessário Deus intervir, dizendo: olha, eu sou contigo, não foi eu que te prometi, sou eu quem vou cumprir. Por que você está duvidando? Eu sou contigo. E Deus está querendo falar com alguém aqui nessa noite. Ei, eu sou contigo. E na vida de Abraão começa então a sua trajetória, até que chega um dia que Deus vai dizer para ele: Abraão, chegou a hora, eu vou cumprir a promessa. Nós chegamos no capítulo 21, e o capítulo 21 é um capítulo muito interessante, porque se você perceber, ele começa: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e o fez o Senhor a Sara como tinha falado. Exatamente aqui há um segredo. Por quê? Porque Deus visita Sara depois de já ter prometido alguns anos.
Só que nesse momento, nem Abraão nem Sara já se lembra mais dessa promessa. Por quê? Porque é natural do ser humano, e não era diferente com Abraão. Com o decorrer do tempo, a promessa que Deus nos faz cai em nós no esquecimento. Muitas vezes dizemos assim: Deus prometeu, mas como Ele não cumpriu até agora, eu vou vivendo a minha vida. Mas ouça, não é bem assim. Por quê? Porque Abraão também teve que passar, assim como nós, por 3 momentos importantes na sua trajetória. Primeiro, Abraão tem que passar pelo período da fé, porque quando Deus promete, Ele só vai cumprir quando Ele vê em você fé para esperar aquilo a qual Ele prometeu. Olha para quem está do teu lado aí e diz para ele: você tem fé? Desse jeito até eu ficaria com medo de você falando no meu ouvido. Diga com autoridade, diga: você tem fé? Então espera só mais um pouquinho. A gente toca logo numa feridinha, né? Porque ter fé é muito bom quando diz assim, ó: eu tenho fé, vai acontecer. Mas quando fala, espera um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, Abraão. Eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Então Abraão tem que passar pelo teste da fé. Olha aqui para mim, olha aqui, pastor Marcelo, escuta o que eu vou te dizer. Deus prometeu alguma coisa a você. Deus prometeu algo no teu ministério. Deus prometeu algo na tua casa, com a tua família, com o teu esposo, com a tua esposa. Não se preocupe, só mantenha a fé, porque no tempo certo Deus virá te visitar novamente e vai cumprir o que Ele prometeu. Aleluia! Abraão também tem que passar, como eu disse, pela fé e por esse período, que é o período chamado período do tempo. Porque as pessoas acham que o tempo é o estalar de dedos. E a Bíblia já nos dá uma dica quando escreve Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, que ele vai dizer: há um tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, e ele vai definindo o tempo. E nós precisamos entender que a nossa fé, ela passa pelo teste da fé e do tempo. Porque quantas vezes, irmãos, nós temos a promessa, temos a fé e achamos que já vai se cumprir, e Deus está dizendo: tem um tempo. Aí você está: não, vai cumprir, Deus prometeu, e Deus está dizendo: tem um tempo. Você está dizendo: Deus vai converter, não adianta, Deus vai mudar, e Deus está dizendo: tem um tempo. Por que Deus não fez? Deus está dizendo: tem um tempo. Então Abraão tem que passar pelo teste da fé e também pelo teste do tempo. Agora há uma terceira coisa linda, e que isso eu enxergo nesse texto, e você precisa sair daqui entendendo isso. Abraão vai passar pelo teste da obediência, porque em momento algum você vai encontrar Abraão no texto, com exceção do momento em que ele diz para Deus que na sua velhice, na sua idade, é quase que impossível. Em momento algum Abraão sai do caminho. Ele é obediente em fazer aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em momento algum ele sai desse caminho. Ele é obediente, mesmo sabendo que Deus prometeu um filho e que não cumpriu, mas ele não sai do caminho. Ei, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que está aqui na aleluia, renovo, Deus está dizendo: não saia do caminho, eu tenho promessa para a tua vida. Agora, o mais interessante de tudo, Abraão passa por esses 3 testes, e nesses 3 testes, a sensação que eu tenho quando eu leio esses versículos, a partir do versículo de número 5, é que Abraão vence todos esses testes diante do Senhor. E ao vencer diante de todos esses testes ao Senhor, o versículo 1, que foi o que nós lemos, o texto diz que Deus visita Sara. E ao visitar Sara, como havia prometido, Deus então vai cumprir na vida de Sara
aquilo que ele havia prometido, que era gerar um filho que seria o descendente de Abraão. Quando Deus faz a promessa a Abraão, ele diz que seria como o pó da terra, como as estrelas do céu, que não poderia contar. Deus vai cumprir isso na vida de Abraão. E eu estou falando para um grupo de pessoas, aqui da AD Renovo, inclusive para o senhor, pastor Marcelo, que todas aquelas pessoas que acompanham o seu ministério, que o conhecem desde o início, desde a primeira semente lançada, vão ter que ver cumprir-se na sua vida aquilo que Deus prometeu. Mas pastor, o senhor não conhece a nossa história? Sim, eu não conheço a sua história, mas eu conheço a Deus. E o que Deus me trouxe aqui para falar nessa noite, pastor, é que vai haver muita gente, no decorrer do seu ministério, se levantarão muitas pessoas que vão dizer: pastor, isso é loucura, pastor, isso não vai dar certo. E o senhor vai dizer: mas Deus tem uma promessa. Pastor, Deus tem uma promessa, mas nós precisamos fazer, e no momento não dá, não adianta o senhor tentar. Pastor, isso é loucura. Muita gente vão tentar parar a AD Renovo. Muita gente vão tentar parar você, meu irmão, que está me ouvindo, dizendo para você que essa igreja é uma... E aquela igreja, sai desse negócio. Procura uma igreja séria. Procura uma igreja em que Deus esteja mais presente. Queridos, estão todos eles enganados, porque eles não sabem o poder, não conhecem a soberania dos Deus que está nessa casa. E ouça o que eu vou te dizer. E ouço o que eu vou te dizer, e eu não vou me alongar na minha palavra, porque não foi isso que Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe aqui para dizer que todas aquelas pessoas que vão se levantar contra a AD Renovo, todas as pessoas que estão dizendo que você vai parar, todas as pessoas que estão dizendo que você que entrou aqui, lá você não vai prosperar, lá você não vai crescer, aquele ministério está travado, tudo ali está parado. Deus manda te dizer que todos eles que estão dizendo isso e estão se levantando contra, vão ter que parar um dia e olhar para você e dizer: quem diria? Aleluia. Vão ter que dizer para aquela irmã que vem para cá, que dobra o seu joelho naquela tarde da oração e chora diante do Senhor aqui e não vê nada acontecer, mas lá na frente vão ter que parar e vão ter que dizer: quem diria? Por que vão ter que dizer isso, pastor? Porque logo, algumas pessoas estão entrando nessa casa e estão percebendo: olha como eu estou, um calor tremendo, apenas um ventilador, não tem o telão, qual o pastor falou aqui, não tem um banheiro acabado, uma cadeira não muito confortável, mas não tem problema, porque todos esses que estão entrando aqui e saem daqui murmurando, dizendo: lá não cresce, lá não muda, lá nada acontece, vão ter que parar um dia, olhar para cá e começar a ver aquele telão de LED de 80 polegadas, vão ter que parar aqui, começar a olhar o pastor sobre um púlpito esplendoso, a igreja lotada, o povo sendo abençoado, crescendo, sendo renovado, prosperando. Vão ter que olhar e vão ter que dizer: quem diria? Ouça, todas aquelas pessoas que estão próximo de você, que estão dizendo: se eu fosse você, eu desistia. Teu marido? Desiste disso. Até eu já passei tanto tempo orando com você e nada aconteceu. A porta que você esperava, desiste. Não vai acontecer. Ei, olha aqui para mim. Diz para ela que você agora faz parte da AD Renovo. Não, você não entendeu. Diz para ela que você faz parte da AD Renovo. E na AD Renovo há renovação de voto, há transformação de vida, há crescimento. E quem está aqui vai viver. Quem não está vai estar lá fora, vai olhar e vai dizer: olha aqui, são os mesmos que estão vendo o sofrimento de hoje, que o amanhã vão dizer: são aqueles que não estão acreditando na sua vitória, que lá na frente vão dizer: são aqueles que estão dizendo que o teu pastor não vai à frente, que lá na frente vão ter que dizer:
São aqueles que entraram por essas portas sem esperança de vida, dizendo: para mim acabou, eu preciso de um lugar que eu seja renovado, transformado, mudado, e que lá na frente vão olhar para ele, olhar para Renovo e dizer: ele entrou ali e aconteceu alguma coisa diferente. Quem? Por quê? Por que isso acontece? Porque o texto vai me dizer que todas aquelas pessoas que acompanharam, que viram o sofrimento, o choro de Abraão, eles agora simplesmente veem a vitória dele. E todo mundo que passa olha o menino nos braços de Sara. Quem diria? Quem diria que Deus faria a um homem com 100 anos? Detalhe: há pessoas desesperançosas. Parece que o tempo passou, não dá mais tempo, acabou. Se prepare. Vão olhar para você e vão dizer: eu não acreditava, não é possível, não é. O quê? O quê? O pastor Marcelo agora comprou o terreno do lado direito? Como é que é? Aquela igrejinha aquela igrejinha pequenininha lá, já aumentou o galpão, está comprando terreno também do lado esquerdo, do lado direito? Não, pera, me conte essa história aí. Não, a igreja está prosperando, a igreja está crescendo, está tudo mudando. Pastor Marcelo, a cada dia pregando mais, e quanto mais ele prega, mais vidas se entregam. Não, me conta essa história. Eu não estou acreditando nisso. Isso é verdade mesmo? Isso é verdade. Deus está fazendo algo tremendo lá na D Renovo. É mesmo? Quem diria? Santa Cruz, mais específico, Parque Paulista, não vai entender. Diga comigo: ninguém vai entender o que Deus vai fazer nesse ministério. A única coisa que vão dizer: agora lembre-se, e é importante você não esquecer isso, que entre a promessa e o seu cumprimento há um tempo. Tem que exercer a fé e principalmente a obediência. Quando o vosso pastor disser: é tempo de avançarmos, não diga: pastor, né, pastor, acho que você precisa orar mais, hein, pastor. Se levanta e diga: eu estou contigo, meu pastor. Vamos nessa fé, meu pastor. Porque logo, logo, ao olharem para você, ao olharem para o seu ministério, ao olharem para essa casa, vão ter que dizer: eu não acredito. Quem diria? Eu não acredito. Quem diria? Diga comigo: Parque Paulista nunca conheceu o que vai acontecer nesse lugar. E todos vão ter que olhar e perceber o que Deus está fazendo. E atônitos vão ter que dizer: pode se preparar. Pode se preparar, igreja. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida agora. Eu libero uma palavra profética sobre a tua casa, sobre a tua família, dizendo: muitos estão dizendo que você vai parar, que a tua família não tem mais jeito, que as tuas finanças estão indo de mal a pior. Mas Deus me trouxe nessa noite para dizer a você que há uma promessa. E essa promessa, ela é oriunda desse altar. E
Todos que por esse altar passar, e os que estiverem lá fora vão olhar e vão dizer: eu não estou acreditando. É aquela igrejinha mesmo? É aquele irmão mesmo? Quem diria? Se prepare. Se prepare para entrar na tua casa e alguém dizer para você: o que é que houve? O que houve? Você vai responder: houve uma mudança em mim. E a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: quem diria, hein? Imagine você, mulher, entrando dentro da tua casa, teu marido não crente de olhar para você e dizer assim: o que está acontecendo? Você está muito diferente. É Deus que está mudando a minha vida. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Se coloque sobre os teus pés. Pensaram que você ia parar. Pensaram que você, mulher de oração, ia desistir. Pensaram até que no início do ministério, pastor Marcelo, o senhor não ia suportar, ia parar. E quanto mais pensaram isso, mais o ministério avança. Quanto mais tentam parar a igreja do Senhor, mais a igreja avança. E certamente eles não conseguem entender. A única coisa que eles sabem dizer é que não acreditam. Quem diria? Aquele povo ali, aquela igreja ali. É só para isso que Deus me trouxe aqui, para dizer para vocês que muita gente vão olhar para esse povo, para essa casa, e não vão acreditar o que Deus está fazendo. Não vão acreditar no que Deus está fazendo. Agora ouça, olha aqui para mim, que eu já vou terminar. Preste bem atenção. O que Deus vai fazer nesse lugar? Preste bem atenção nisso. O que Deus vai fazer nesse lugar não passa somente por esse lugar, passa pela sua vida. Escute, só existe uma maneira, pastor Marcelo, de Deus prosperar a sua casa, de Deus avançar com tudo que Ele tem de promessa para essa casa. Ouça, isso é profético para a tua vida. Só existe uma maneira: é Deus abençoando a sua vida. Não, acho que você não entendeu. Eu vou ser mais claro. Sabe quando que Deus vai prosperar essa casa? Sabe quando que você vai ver o telão de LED nesse lugar, as cadeiras confortáveis, você sentir frio dentro dessa casa? Sabe quando? A partir de agora, quando Deus começar a cumprir promessas na sua vida. Agora olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Pastor, como Deus vai cumprir isso? Deus vai abrir portas, Deus vai multiplicar finanças, Deus vai abrir empresas, Deus vai levantar empresários, Deus vai levantar pessoas aqui que vão ser mantenedor dessa obra. Deus vai levantar em pequenos empresários, em grandes empresários. Deus vai fazer maravilhas, porque há interesse dele para mostrar para todo mundo que está lá fora o que ele é capaz de fazer, para que todos olhem e digam: ah, se é para ele, pode ser mais forte. Glória a Deus. Deus abençoe meu xará, pastor Marcelo. O Marcelo é bom, imagine dois. Aleluia, bênção dobrada. Deus é bom que eu não falei nada, né? Falei nada. Mas Jesus não é fofoqueiro, mas Ele fala. Amém? Então, você foi boca de Deus, pastor, para nós. Eu acredito que para algumas pessoas que estão aqui, sabem que Deus verdadeiramente usou
a boca desse profeta essa noite. E hoje nós estamos substituindo a palavra como? Por quem diria? E quem viver, verá. Glória a Deus. Pastor Marcelo reside na Barra, né, pastor? E está conosco aqui. Tem uns irmãos que moram aqui e iam lá para a Barra. O irmão André e a Viviane, né? Congregaram até junto. Pastor Marcelo, lá no pastor Rogério. Então, se eles iam daqui para a Barra, ele não vai ter dificuldade de vir da Barra para cá. Amém, Jesus? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Tenho certeza que viveremos tempos preciosos aqui. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria, antes de terminar, perguntar se alguém quer viver o quem diria e gostaria de aceitar Jesus. Alguém nessa noite que quer retornar a sua aliança, voltar da onde jamais deveria ter saído. Alguém nessa noite, faça um sinal com as suas mãos e eu quero orar por você. É tempo de voltar, porque todo filho tem honra. Se tem uma coisa que o pai ama fazer, é honrar o filho. Alguém nessa noite que quer Jesus? Alguém nessa noite? Glórias a Deus. Nós temos acreditando que esta noite é noite de salvação. Alguém nessa noite? Se não há, que o Espírito Santo fale melhor no coração daquele que hoje não veio, mas que gostaria ou que espera uma oportunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.